Tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração. Vamos fazer uma festa para Ele? Vamos lá? Nós estamos aqui tão sedentos por mais, sem reservas entregamos os nossos corações. Nós te desejamos, precisamos de ti. Tua presença nós queremos. Meu coração confia em ti. Te entrego o que eu sou. Te entrego o que eu sou. Meu coração confia em ti. Te entrego o que eu sou. Te entrego o que eu sou. E vai! Nós te desejamos, precisamos de ti. Tua presença nós queremos. Meu coração confia em ti. Te entrego o que eu sou. Te entrego o que eu sou. Meu coração confia em ti. Te entrego o que eu sou. Te entrego o que eu sou. Quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais o teu fogo, mais em me incendiar. E quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. Eu quero mais de ti. E nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, hoje e sempre. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, hoje e sempre. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos. Oh, quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. E quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais tua glória, mais o teu fogo, mais vem me incendiar. Mais em ti. Hoje e sempre. Aleluia, levante as suas mãos, diga bem alto: eu sou livre para entrar na presença de Deus Pai, pelo sangue do Cordeiro. Você é livre, você pode aplaudir nosso Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui estou eu, contemplando tua face. Aqui estou eu, fascinado por tua majestade. Encontrei o lugar onde quero
contemplar tua beleza. Uma coisa peço e a buscarei, estar contigo pra sempre. Sangue, aqui estou eu. Eu sou bem-vindo em tua casa. Eu encontrei o lugar onde quero estar pra sempre. Vamos cantar. Uma coisa peço e a buscarei, contemplar tua beleza. Contemplar tua beleza, uma coisa peço e a buscarei, estar contigo pra sempre. É aqui nesse lugar que eu quero estar todos os meus dias. Melhor um dia em tua casa que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu me aproximo do trono da graça, confiadamente pra te encontrar. E melhor um dia em tua casa que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu me aproximo do trono da graça, confiadamente pra te encontrar. Nós somos livres pelo sangue do Cordeiro. Somos livres para adorar ao Pai em espírito e verdade. Uma coisa peço e a buscarei, contemplar tua beleza. Uma coisa peço e a buscarei, estar contigo pra sempre. Eis-nos aqui, Senhor, contemplando a tua face. Levante as suas mãos, vamos declarar essa verdade. Melhor um dia em tua casa que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu me aproximo do trono da graça, confiadamente pra te encontrar. É melhor um dia em tua casa que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu me aproximo do trono da graça, confiadamente pra te encontrar.
Levante suas mãos diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aumente o volume da sua voz. Se você é livre para adorar, libere palavras de adoração a Ele. Vamos encher esse lugar de adoração ao Santo de Israel. Nós te amamos, Jesus, Cordeiro de Deus. Somos gratos pelo teu precioso sangue que nos justificou, que nos libertou. Você fez um novo e vivo caminho para que eu possa entrar na presença do Pai. E melhor um dia em tua casa que 1000 dias em qualquer outro lugar. E me aproximo do trono da graça, confiadamente para te encontrar. Eis-nos aqui, Senhor, diante da grandeza da tua graça e das tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, enquanto cantamos, nos revela quão grande é o seu amor por nós. Posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Cantar a graça de Deus mais uma vez. Graça
favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, castigo merecido que Ele não me deu. E é isso que sustenta todo o meu viver. E amanheceu, e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim. E essa é a causa de eu não ser consumido. Como entender? Como entender que o Deus maior que todo o universo se preocupa com a simples poeirinha como eu? Tua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Se você o quer, levante as suas mãos e adore. Não consigo entender a graça, eu não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração que Deus me ama. Não consigo entender a graça, eu não consigo explicar a graça de Deus, mas posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração que Deus me ama como Deus me ama como eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei, e tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo e sei que tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei, e tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo e sei. Bendito seja o Senhor para todo sempre, que nos alcançou, que nos resgatou, que nos redimiu. Nós queremos, Senhor, nesse momento desse culto, nós queremos... Bendito, bendito seja o Senhor para todo sempre, que nos alcançou, que nos redimiu. Bendito seja o Senhor com seu amor, que nos libertou. E nós podemos hoje proclamar para que todo mundo ouça que nós somos livres em Ti. Por isso nossa alegria, ela não é passageira, a nossa alegria vem do Senhor, porque o nosso coração se regozija em Tua presença. A nossa alegria, ela tem nome, é o Senhor Jesus. E nós, Senhor, queremos Te exaltar. E nós queremos, Senhor, com o nosso coração, com os nossos lábios, com o nosso culto, Te entronizar. E dizer como o Senhor é precioso para nós, como o Senhor é importante para nós, Deus. Nós desejamos a Tua presença, nós queremos a Tua presença. Nós ansiamos por Ti, Pai, em todo o tempo. Tenha liberdade, Espírito Santo, se faça presente em nosso meio. Deus, que não seja apenas um culto, mas que seja um culto de celebração ao Teu santo nome. Que seja um culto de celebração à vitória conquistada lá na cruz para nós.
que nos trouxe a vida e a vida em abundância. Que os nossos lábios jamais cessem de proclamar isso. Que os nossos lábios jamais se calem e que louvem continuamente o teu santo nome para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração da Paz Church de Florianópolis. Seja muito bem-vindo mesmo. Grandes coisas tem o Senhor para fazer, continuar fazendo, através das ministrações que vão acontecer aqui. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Vamos para a nossa agenda. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar para vocês da nossa agenda. E dia 12, sábado, teremos o Love Night, um evento super top para você, casal. É um momento super top e bacana. Vai ser às 19h30 aqui na igreja, presencialmente. Dia 19 temos o Giflame. Às 19h30 também, aqui na igreja presencialmente. Você que é jovem e se sente jovem, está super convidado. Não fica de fora desse evento do Giflame. E lembrando também para vocês que todas as terças-feiras temos o nosso Tadel, um treinamento avançado de líderes, para você que é líder ou que quer se tornar um líder. Às 19h30, presencialmente aqui na igreja. Todas as quartas e quintas temos os nossos Life Groups. E se você não participa de um, te convido a estar participando. É muito legal. E também, todos os domingos, temos os nossos 3 cultos. O online, 10 horas da manhã, o presencial às 10 e à noite às 19 horas. Então, você que pode vir presencialmente, vem. Está sendo super bacana o nosso culto. Distanciamento, uso de máscara e o uso de álcool em gel também. Então, vem, você está super convidado de participar das nossas programações que vai estar acontecendo esse mês e assim acontecem toda semana. Deus abençoe vocês. Segue a gente lá no YouTube, no Instagram e no Facebook também. Deus abençoe vocês e tenha uma ótima semana. Aleluia! Vamos dar continuidade, porque nesse momento nós vamos estar falando de como você também pode honrar ao Senhor Jesus com os seus bens, com as suas finanças. Eu quero chamar a sua atenção para esse momento tão gostoso do nosso culto online, que é o momento das ofertas. Como é que você oferta? Você já parou para pensar sobre isso? Como é que você oferta? Muitas vezes, às vezes, você pode estar ofertando por impulso, né? A coisa está acontecendo, eu vou ofertar, porque, enfim, todos estão ofertando, eu também quero ofertar. Ou então por simpatia ao que está acontecendo, por simpatia ao projeto que está sendo apresentado, por simpatia à causa do reino de Deus. Por um favor prestado à igreja. Às vezes você pode pensar que, talvez não conscientemente, mas inconscientemente, um favor que você presta à igreja e que você vai ofertar ao Senhor nessa hora. Mas eu quero dizer que essas formas, elas não estão certas. E mais, essa não é uma forma que agrada ao coração de Deus. Não é dessa forma que você deve ofertar. Se até esse momento foi dessa forma que você ofertou, faça um conceito e se proponha, não vou mais ofertar dessa forma. Então, pastora, qual que é a forma que agrada o coração de Deus? Como é a oferta que honra ao Senhor Deus? Eu quero ler com você lá no livro de João, no capítulo 12, o verso 1 diz bem assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. É aqui que eu quero que você preste muita atenção. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Como é uma oferta que honra a Deus? É uma oferta que é preciosa para nós, que ela é preciosa para você. E eu não quero dizer aqui um valor astronômico, um valor altíssimo que vai ser precioso para você. Às vezes um valor que aos seus olhos é pequeno, mas ela tem
ela é preciosa para você, esse valor é precioso para você. Assim como a Maria que pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, era tão precioso para ela aquele perfume, mas ela decidiu, eu vou ofertar ao Senhor, eu vou fazer um ato, e ela nem sabia, mas esse ato foi tão profundo que ele foi lembrado. Milhares de anos depois, nós lembramos desse ato, dessa oferta que ela fez ao Senhor Jesus. Teve um preço para ela, foi muito preciosa. Assim é uma oferta que honra ao Senhor Deus. Ela é preciosa para você. Eu quero te lembrar que muito antes de nós pensarmos em dar algo ao Senhor Deus, Ele deu algo para nós, que foi muito importante, que foi o seu Filho Jesus. Como não retribuir ao Senhor, pelo menos com um pouco do que eu tenho? Com aquilo que é precioso para mim, com aquilo que é precioso aos meus olhos, com aquilo que faz a diferença na minha vida. Então eu quero te convidar nesse momento a estar ofertando ao Senhor. Você vai ter um período, um tempo, onde vai estar aparecendo, já está aparecendo os dados da nossa conta bancária, da Paz Church, para que você possa estar ofertando ao Senhor, com uma oferta que seja preciosa para você, que tenha um valor para você, para que toque o coração do Senhor. Não que você vá pedir algo em troca, não que, eu vou ofertar isso porque o Senhor Deus vai me dar aquilo que eu estou precisando. Não, isso não é uma oferta que agrada ao Senhor Deus. Você vai ofertar ao Senhor porque reconhece o que Ele fez por você, reconhece que sem a bondade dEle você não estaria aqui nesse momento. Então eu te convido nesse momento a estar ofertando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, querido Pai, porque a generosidade está impressa no coração daqueles que te servem, daqueles que te buscam, Senhor. E nós queremos, nesse momento, também sermos generosos com as nossas finanças, e estarmos ofertando na casa do Senhor. Obrigada, porque é um privilégio que o Senhor tem estendido para nós, e nós queremos fazer valer esse privilégio para a honra e glória do teu nome. Amém. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim. Toca-me com brasas do altar, consuma-me. Como incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim. Toca-me com brasas do... Amém, aleluia. Coisas tão boas já aconteceram em nosso culto de celebração online, mas ainda tem um pouco mais. Nós vamos escutar agora a palavra do Senhor, que vai ser ministrada ao seu coração. E eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Continue conosco. Aleluia! Que momento gostoso de recebermos a palavra de Deus. Como já foi dito, claro, seja bem-vindo a esse culto de celebração da Paz Church de Florianópolis, esta família que se reúne para adorar o Senhor, para celebrar o Senhor. E é tão gostoso, é tão bom podermos celebrar ao Senhor juntos. Isso é maravilhoso. Eu quero trazer a palavra de Deus para o seu coração, mas antes de eu entrar na palavra de Deus, nas últimas mensagens que eu ministrei no culto presencial, eu falei um pouco sobre os acontecimentos dos últimos tempos. São tantas coisas que têm acontecido, que às vezes nós ficamos pasmos, não é verdade? Nós ficamos pasmos, né? Não só a questão da pandemia, mas a guerra
a guerra que existe entre as questões, os partidos políticos, a questão política, a guerra que existe entre os poderes de modo geral, entre as nações. Quantas coisas têm acontecido ultimamente. Muitas pessoas, elas acabam ficando atônitas e sem saber o que é que está acontecendo. A Bíblia fala em que, com certeza, baseado nas profecias, nós estamos vivendo hoje um período chamado fim dos tempos. Claro, não temos como hoje afirmar que nós estamos já entrando na grande tribulação, em que Jesus fala acerca dela. A nossa líder internacional, pastora Rebeca, ministrou recente uma palavra, nós até passamos aqui, nosso Tadel, também divulgamos através do nosso passo social, uma palavra em que a pastora Rebeca, pegando algumas profecias, ela acredita que é possível que nós estejamos entrando já nesse período chamado da grande tribulação. Mas claro, são visões acerca das profecias bíblicas. Mas uma coisa eu digo para você, Jesus aqui no Evangelho de Mateus capítulo 24, ele diz de uma forma muito, mas muito clara, ele está falando desse período da grande tribulação, em que vai acontecer, ele diz, passará os céus ou a terra, mas as minhas palavras, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olha o que ele diz nesse texto aqui, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Então vai ser uma angústia tão grande nesse período chamado a grande tribulação, uma angústia tão grande que nunca mais haverá angústia tão grande. Aí ele diz no próximo versículo, de fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, se Deus não tivesse limitado esse período, né? Ou seja, um período para isso acontecer, ele diz, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Olha que séria essa palavra. Um pouquinho mais na frente, no 29 e 30, do mesmo capítulo, veja o que Jesus diz, imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Ou seja, aí vem a vinda do Filho do Homem, mas antes vai acontecer estas coisas todas aqui. Aí ele diz, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então estas coisas estão por acontecer, estas coisas vão acontecer. Ainda nesse capítulo, pegando só mais 2 versículos aqui, no 12 e 13, um pouquinho antes disso, Jesus falando desse período que ele chama de o período, princípio das dores, ele diz assim, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim, será salvo. Fica tranquilo, eu não quero assustar você, eu não estou aqui para ser o profeta do Apocalipse, não é este o meu propósito. Sabe qual é o meu propósito? É despertar você para buscar entender que tempo profético nós estamos vivendo. Quando Jesus estava na terra no seu ministério, ele disse assim, vocês sabem reconhecer quando é que vai chover, quando é o período da colheita, mas vocês não sabem reconhecer o tempo que vocês estão vivendo? Nós precisamos entender o tempo profético que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos entender algumas coisas. Mas pastor Jairo, se não é para me assustar, qual o propósito então dessa introdução? Fazer uma pergunta
para nós buscarmos nela a resposta. E a pergunta é essa: o que devo fazer diante dessa situação atual? O que eu devo fazer? Qual é o meu papel? O que eu preciso fazer? É disso que eu quero falar nesta mensagem, que tem o tema: você conhece a Deus? É meio estranho essa pergunta, né? Você conhece a Deus? Eu estou num culto, pastor Jairo. Eu faço parte da igreja. Perguntar se eu conheço a Deus, fica-se meio retórico essa pergunta. Mas eu estou fazendo essa pergunta por uma razão. Na realidade, essa pergunta eu estou fazendo para chamar você para uma outra pergunta que é mais importante do que essa. Eu estou falando, de um tema: você conhece a Deus? Mas eu quero chamar você para uma pergunta um pouco mais profunda. Que pergunta é esta? A pergunta é: Deus conhece você? Deus te conhece? Ou o quanto Deus conhece você? Eu aprendi muito, mas muito mesmo, sobre esse assunto que eu vou falar com um pastor muito usado por Deus através dos seus livros. Esse pastor é chamado Bob Serge, no livro Os Segredos do Lugar Secreto. Ele fala muito acerca desse assunto. Eu aprendi muito e eu quero compartilhar aquilo que já há muitos dias vem queimando no meu coração. Eu quero que você entenda como você deve viver nesse período em que nós estamos vivendo, em que, no mínimo, nós estamos no princípio das dores e talvez até bem próximo desse período em que Jesus chama de a grande tribulação. Por que essa pergunta? Deus te conhece? Por que essa pergunta, ela é a pergunta mais importante do que você conhece a Deus? Deus conhece você? Por que essa pergunta é tão importante? Porque no dia do juízo, a pergunta que vai ser feita é essa. Essa é a pergunta a ser feita no dia do juízo. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 7, nós vamos ler o 22 e o 23. Diz assim, o Tiago até citou esse texto no domingo passado, e nós vamos citar novamente, para ficar bem claro no seu coração. Muitos me dirão naquele dia, Jesus dizendo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Numa outra passagem com um texto bem parecido, um contexto bem parecido, em Lucas 13, 27, Jesus responde desse jeito. Olha o que diz em Lucas 13, 27. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Eu acredito que não tem como algo produzir mais medo no coração de alguém do que esse assunto. Eu acredito que não há o que possa produzir mais medo na alma de alguém do que parar e pensar: quer dizer que é possível eu conhecer a Deus e Ele não me conhecer? Sim, é possível. Está muito claro nesse texto que nós lemos aqui. Essas pessoas expulsavam demônios. E olha que Jesus usa a palavra muitos. Ele não fala alguns, ele fala muitos. Muitos naquele dia dirão: em teu nome eu expulsei demônios, eu profetizei. Essas pessoas conhecem a Deus, sim ou não? Senão elas não teriam profetizado, expulsado demônios, curado enfermos. Em teu nome eu fiz sinais, prodígios, maravilhas. Em teu nome eu fiz proezas. E ele diz: mas eu não te conheço. Eu não conheço você. É a
aterrorizante, é assustador imaginar isso. Então a pergunta mais importante a ser feita hoje, nesse dia que se chama hoje, a pergunta mais importante a ser feita é, vou colocar no telão para que você possa, ou na tela para que você possa acompanhar. O que preciso fazer para ser conhecido por Deus? Essa deve ser a pergunta mais chave, mais importante da minha vida. O que eu preciso fazer para ser conhecido por Deus? Porque eu não quero chegar no dia do juízo e ele falar, mas eu não te conheço, mas eu era pastor da igreja, mas eu expulsei demônios, mas eu era obreiro, eu era líder do ministério, eu era do ministério de louvor, eu trabalhei, eu era ofertante da igreja, eu mantinha a obra, eu fazia, eu evangelizava. E ele olha e diz, mas eu não conheço você. Então a pergunta-chave é, como eu faço para me tornar uma pessoa conhecida por Deus? Eu preciso entender isso. Talvez alguém possa contra-argumentar e dizer, mas pastor Jairo, eu achava que Deus conhecia todas as pessoas. Eu achava que Deus tinha uma visão geral em que conhecia tudo e todos. Na realidade, Deus sabe de todas as coisas. E Deus conhece todas as coisas. Mas tem áreas das nossas vidas que Ele só entra se nós abrirmos a porta. E quando Ele fala, eu não te conheço, Ele está dizendo, tem áreas da sua vida que você não abriu a porta para eu entrar. Tem áreas da sua vida que você preferiu deixar fechada, que você não quis me revelar, você guardou segredos, você preferiu manter segredos e você não abriu a porta desses depósitos de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Você não abriu para mim, então eu não pude entrar com a minha luz, então eu não conheço você. Um exemplo muito prático desse assunto é o Judas Iscariotes. Alguém que andou com Jesus por 3 anos, diariamente, à noite, de dia, 24 horas por dia, nós podemos dizer. E esse homem não abriu as portas do depósito das questões, das dificuldades que ele vivia. O Judas tinha um problema sério relacionado a roubo, mas ele não contou para Jesus. Ele não abriu o seu coração. Ele não permitiu que Jesus o libertasse daquilo, o curasse daquilo. Andou anos com Jesus e não foi tratado. Teve um fim horrível, um fim trágico. Terminou a vida num suicídio, porque não permitiu que Jesus adentrasse as áreas escuras da sua vida. Jesus não tem problema em ouvir as suas confissões mais pesadas. Jesus não tem problema em ouvir que você tem problemas com mentira. Jesus não tem problemas em ouvir que você tem problemas com imoralidade. Jesus não tem problema em ouvir as confissões das suas fraquezas e das questões que você lida no dia a dia. Mas tem algo que Jesus não pode fazer. Ele não pode tratar essas áreas escuras se você não chamá-lo, não abrir para Ele e não dizer, eu preciso de ajuda. Eu não consigo vencer essas tentações. Eu não consigo vencer essas áreas. Eu preciso da tua ajuda. Ele não pode agir. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. Ele não arromba a porta.
Ele espera que você abra. Ele espera que você chame para que Ele possa trazer luz para essas áreas escuras, para que Ele possa tratar essas questões pecaminosas que você com a sua própria força não consegue vencer. Você com a sua própria capacidade não consegue, mas Ele quer ajudar você a vencer. E como que eu faço? Eu preciso abrir o meu coração. Ele quer ajudar você a vencer essas coisas internas, pôr luz nessas partes escuras, para que você possa ser conhecido por Ele. Alguém certa feita diz que a oração exige um tipo de relacionamento em que você permite que outra pessoa, além de você, entre no âmago do seu ser, para ver o que você prefere deixar oculto e para tocar no que prefere que não seja tocado. A oração é isso. A oração é eu entrar na intimidade com Ele, para abrir meu coração, aquilo que eu tenho dificuldade, aquelas batalhas que eu tenho dentro de mim, eu preciso chegar para Ele e abrir isso, e compartilhar com Ele, dizer, eu não consigo vencer isso, eu preciso dessa ajuda, eu tenho sido fraco nessa área, eu preciso, nessa hora Ele entra com ajuda, nessa hora Ele vem fazer a obra de transformação dentro de nós. Olha o que ele diz aqui em João capítulo 10, 27. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que quer dizer essa palavra ouvem? Não é o escutar. Ele está falando de obediência à sua palavra. Ele diz, as minhas ovelhas, primeiro elas são ovelhas. Ovelhas não têm a própria direção, ovelhas não caminham sozinha, ovelha, se ela não tiver com o pastor na frente direcionando ela, ela cai na cova, ela cai no buraco, ela cai no despenhadeiro, ela entra no meio dos espinhos. A ovelha, ela precisa do pastor orientando e direcionando ela. Então ele diz, as minhas ovelhas são pessoas que não tomam decisão, não vai para lugar nenhum, não muda, não compra, não vende, não casa, não resolve, não faz, sem o sumo pastor dizer por aqui, e por aqui, e por aqui. Ele diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E o que acontece? Eu as conheço. E elas me seguem. Então a chave está na obediência. O segredo de eu me tornar conhecido dele está na obediência à palavra dele, porque a palavra dele me manda abrir meu coração e jogar tudo para fora, e viver em intimidade, e servi-lo com transparência e com a luz dele dentro de mim. Então a chave está na obediência. Ele mostra de forma clara nesse texto, a chave está na obediência. A obediência à sua palavra gera essa reciprocidade. Eu o conheço e ele me conhece. Eu sou a ovelha, eu conheço o meu pastor, e eu obedeço a voz dele, e ele me direciona, e com isso eu me torno conhecido dele. Aí vem o segundo ponto do que eu quero te falar hoje. A obediência gera maior intimidade. A chave para eu andar e viver intimidade com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus, é a obediência à sua palavra. O grau de obediência que eu tenho com a palavra de Deus vai determinar o grau de intimidade que eu tenho com Ele. E é Jesus que afirma isso. Veja esse texto de João 14, 21 comigo. Vamos prestar bem atenção em cada palavra do que Jesus diz aqui. Ele diz, aqueles que aceitam meus mandamentos.
Primeiro ele diz: aqueles que aceitam, recebem os meus mandamentos. Ele diz: e lhes obedecem. Diga comigo: obedecem. Então recebe, aceita e obedecem. São os que me amam. Amam. Ou seja, se me ama, me obedece. Se me ama, me obedece. Aí ele diz: e por que me amam? Você vê que ele está vinculando o amar a ele a obedecer a sua palavra. Aí ele diz: e por que me amam? Serão amados por meu Pai. Se eles me amam, então meu Pai vai amar eles. Aí ele diz: e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Aí eu vou me revelar, eu vou mostrar para eles quem eu sou. Eu vou abrir meu tesouro, meu coração. Então sabe que Jesus está dizendo aqui? Que a obediência é a prova do amor. Se eu amo, eu obedeço. Se eu amo, eu vou andar em amor, eu vou andar em obediência. E se eu ando em obediência, eu vou andar em relacionamento, intimidade com Ele. Então o amor gera em nós uma intimidade incrível. Ele diz: se você obedece, você me ama. E se você me ama, o meu Pai te ama. E porque você me ama e meu Pai te ama, eu me revelo a você. Eu gero entre nós uma conexão, uma intimidade. Uma intimidade. Você não vai ficar nem na casa do mega. Você vai ficar já na casa do tera, em transmissão, de conexão, de intimidade. Aleluia. Então, se eu quero ser conhecido por Ele, eu preciso entender que a obediência é chave. Então a obediência vai gerar a intimidade. E se eu sou íntimo dele, porque conhecer é relacionar, é intimidade, se eu quero ser íntimo dele, eu preciso desenvolver a prática, a atitude da obediência à sua palavra. Você está entendendo? Então nós precisamos entender isso. Além desta obediência gerar essa conexão, além dessa obediência gerar essa intimidade, além dessa obediência gerar esse relacionamento tão profundo, vai gerar uma afeição de Cristo por nós. Aleluia. Vai gerar uma afeição de Cristo. E Ele está dizendo aqui: eu vou revelar todas as informações que eu tenho. Eu vou abrir minha caixa preta. Eu vou revelar tudo que eu tenho para você. Eu quero que você me conheça completamente. Então Ele está dando aqui para nós uma chave. Então nós não tem nada no mundo que nós precisamos desejar mais do que andar em intimidade com Deus, em relacionamento profundo com Ele. Não tem nada que nós devemos desejar mais. Um cristão que não anda e não desenvolve intimidade com Deus, relacionamento diário com Deus e a sua palavra, essa pessoa não entendeu o motivo dela viver essa vida cristã. A base da vida cristã é viver nessa intimidade com Deus. Mas para que haja essa intimidade, tem que haver obediência. Você entendeu a ligação? A obediência representa o amor. E se eu amo, eu tenho intimidade. Aí eu tenho intimidade. Olha que forte. Se eu obedeço a palavra, lembra que Ele diz assim: para me seguir,
para ser meu discípulo, tem que fazer duas coisas. Quem quer ser meu discípulo? Quem quer me seguir? A palavra me seguir e ser meu discípulo é a mesma, o sentido é o mesmo. Então ele diz, quem quer me seguir tem que fazer duas coisas. Primeira, tem que negar a si mesmo. Diga comigo, negar a si mesmo. Aí ele fala da segunda, que é tome a sua cruz. Sabe a diferença de negar a si mesmo e tomar a cruz? Eu vou explicar para você. Negar a si mesmo, você vai negar as coisas boas. É estranho, mas negar as coisas boas, você vai negar passeios, você vai negar comidas, você vai negar tempo na televisão, você vai negar tempo na internet, nas redes sociais. Negar a si mesmo, você vai negar coisas boas, para poder dar tempo para Ele. Você vai negar a si mesmo. Você quer nessa hora passear, mas eu preciso tirar um tempo com Deus. É a hora de eu ler a Bíblia. Eu estou com vontade de assistir um filme. Não, mas agora é a hora do meu TSD. Agora é a hora de eu tirar tempo com Deus. Eu ainda não li a quantidade de capítulos da Bíblia que eu determinei para hoje. Então, eu vou tirar o meu tempo com Deus, lendo a Bíblia, lendo aquele livro que está me inspirando. Então, ou seja, negar a si mesmo. Eu nego as minhas vontades para poder viver aquilo que Ele tem para a minha vida. E o tome a cruz. A cruz fala de morte. Aí ele está falando de você romper com as coisas más. Tomar a cruz quer dizer que eu vou matar as coisas que tentam me levar para o mal. Os desejos pecaminosos, as práticas pecaminosas, as coisas ruins estão dentro de mim. Eu vou tomar a cruz, eu vou crucificar estas coisas, ou seja, eu vou agir de forma que esta carne pecaminosa não me domine. Ela já foi crucificada com Cristo, e eu assumo essa cruz agora, assumo essa libertação, assumo um compromisso de viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Então isso tem a ver com obediência, e a obediência gera essa intimidade. E a terceira coisa que eu quero falar, que a obediência, ela cria alicerces inabaláveis. Quando nós obedecemos a palavra, a nossa vida, ela passa a ter alicerces tão poderosos, tão profundos. Olha o que Jesus explica para nós, nesse tão conhecido texto. Ele cria uma parábola para nos ensinar algo. Ele diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Rocha é Jesus e a sua palavra. Quando ele fala, o homem construiu a sua casa sobre a rocha. Casa representa a sua vida, a rocha é Cristo. Construiu a sua casa sobre a rocha. Sabe o que aconteceu? A casa está lá bonita, bem construída, bem acabada. É uma casa linda, construída sobre a rocha. Só que aí caiu a chuva, transbordaram os rios, deu uma enchente naquele bairro, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas sabe o que aconteceu com aquela casa? Está em negrito ali. O que aconteceu com a casa? Posso ouvir mais alto? O que aconteceu com a casa? Ela não caiu. Diga comigo, ela não caiu. A casa não caiu. Sabe o que Jesus está dizendo nesse texto aqui? Vai contra o que muitas pessoas pensam.
Tem pessoas que pensam que quando ela serve a Jesus, quando ela é praticante da palavra, ela anda em intimidade com Deus, ela tem uma vida profunda em Deus, quando ela age assim, nada de mal vem contra ela. Você conhece alguém que pensa assim? Tem gente que acha que é assim. Como ela está servindo a Jesus, ela é fiel a Deus, ela obedece a palavra, ela anda na palavra e tal, então não vai acontecer nada de mal comigo. Só que Jesus diz o contrário. Esse homem aqui chamado de prudente, Jesus chama ele de prudente, porque prudente é uma ação, é uma atitude, mas vamos lá, vamos chamar ele de prudente só para figurar. Então esse homem chamado de prudente aqui, Jesus está dizendo que esse homem ouve as palavras e pratica a palavra, e ele construiu uma casa na rocha, ele obedece a palavra, ele é praticante da palavra, então quer dizer que ele vive em intimidade, ele é conhecido por Deus, mas veio uma tempestade contra a casa dele. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que a casa dele estava bem construída. Ele passou por dificuldade, ele passou por uma situação muito difícil, só que a casa não caiu, porque estava bem alicerçada. Aí ele continua esse texto aqui, continuando. Por que a casa não caiu? Porque tinha seus alicerces na rocha, que é Cristo e a sua palavra. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Você sabe que não tem diferença se a casa tem um profundo alicerce ou não. É igualzinha. Você olha para as duas casas, olha, é idêntica. Ele só colocou o cimento aqui na base e construiu a casa. Ele não cavou profundos alicerces. É o insensato agora. Ele ouviu as palavras de Jesus, mas ele não obedeceu, não praticou. O que aconteceu? Aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com o prudente. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. O que aconteceu com aquela casa? Ela caiu. A casa caiu. E por que a casa caiu? Porque estava construída sobre areia. Foi grande a sua queda. Você vai saber quem é que vive na palavra e intimidade com Deus no meio do problema. É no meio do problema. É quando vem uma questão, um problema, uma situação, questão no conjugal, uma questão familiar, questão financeira. Aí você sabe quem está na rocha e quem está na areia. Quem está na rocha está firme. Pode estar o vento soprando e tempestade, e está tudo acontecendo negativo, a coisa está feia, mas ele está tranquilo. Está tranquilo, a casa está na rocha. Eu estive internado agora há menos de um mês. Passei alguns dias internado. E no hospital você vê isso de forma muito clara. Você vê pessoas desesperadas. Desesperadas. Ouvi de vários próximos ali. Eu não quero morrer. Eu não posso morrer. Ai, me ajuda, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa por mim. Eu não sei o que fazer. Desespero das pessoas. Porque a casa não está na rocha. A casa está na areia. A tempestade veio, bateu e agora a pessoa está na areia. Entra em desespero. Quem está com a casa na rocha, sabe o que ele está dizendo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Nossa vida está oculta em Deus. Aleluia. A casa está na rocha. Não nos abalamos quando vem dificuldades, não nos abalamos quando vem situações contrárias, não nos abalamos, estamos firmes.
Então essa é a diferença. Agora, quando nós não estamos estabelecidos na rocha, basta perder o emprego, pronto, perdeu a fé. Você sabia que uma das principais causas das pessoas desviarem da fé é por causa dos problemas? Eu não sei essa estatística, mas já conversei com tantas pessoas desviadas. Eu pergunto, por que você se desviou? Ela fala, problemas vieram, o casamento deu problema, perdi o emprego, fiquei desempregado, sabe? Me chateei, me entristeci, me afastei. Você já ouviu alguma coisa assim? A casa estava na rocha ou na areia? Na areia. Veio o problema, se afastou. A casa não estava estabelecida na rocha. Então você percebeu nesse texto que Jesus acaba de nos entregar, em que tanto o homem prudente que construiu na rocha como que construiu na areia, ambos enfrentaram a mesma dificuldade, não é verdade? Ambos enfrentaram os mesmos problemas. As questões foram iguais para ambos, mas o resultado final foi muito diferente. Um teve um final em grande queda. E foi grande a sua queda. O outro, a casa não caiu. A casa não caiu. Então eu queria fazer uma pergunta para você, já que o problema vai vir por prudente e vai vir por insensato. A pergunta que eu quero fazer para você, fazer uma reflexão, que é a questão que nós estamos hoje levantando aqui, nesse culto. Com a intimidade que você tem com Deus hoje, lembra que intimidade tem a ver com amor, tem a ver com obediência à palavra, estão interligados. Com a intimidade que você tem com Deus hoje, você sobreviverá à tempestade que vem? As situações que virão, eu não estou lançando nada contrário, pelo contrário, eu oro para que você esteja em proteção, debaixo da graça e da proteção de Deus. Eu oro todos os dias por você, e quero que você esteja debaixo da graça, mas Jesus diz, vai vir um tempo, em que a situação vai ser tão grave, a tribulação vai ser tão grande, a situação vai ser tão terrível, que nunca na história da humanidade aconteceu igual. Na hora que vier uma grande tempestade, a minha pergunta é, com a intimidade que você tem com Deus hoje, você sobreviverá? Seus alicerces serão sólidos o suficiente para suportar os ventos e as inundações? Se não, se a resposta for não, eu acredito que sim, faço votos que todos que estão agora comigo nesse culto, digam sim, mas digamos que alguém diga não. Eu quero desafiar você a hoje, ainda hoje, você fazer um compromisso com Deus, dizer, eu vou desenvolver uma intimidade profunda, Ele vai me conhecer, eu vou praticar a sua palavra, eu vou mergulhar na palavra, na oração, vou abrir meu coração, vou vomitar tudo que está dentro de mim, vou mostrar as áreas escuras, e eu quero revelar tudo, eu quero que Ele me conheça total e total e total e total. Eu quero a obediência à palavra de Deus, é a chave para ser conhecido por Ele. Israel estava vivendo no meio de uma grande tempestade e tinha caído a casa. Deus fala isso aqui para Israel, Isaías 48:18. Olha o que Deus diz para Israel, lamentando, Ele diz assim, se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens. Se você tivesse prestado atenção, tivesse praticado as minhas ordens, sua paz seria como um rio. Sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Quanto mais o vento sopra, mais a sua retidão fica em destaque, mais a sua vida fica tranquila. Ele está dizendo,
Se você tivesse prestado atenção, isso teria acontecido com você. Quanto mais os ventos incidirem contra a obediência que você tem praticado, mais essa retidão fica evidente. Na conclusão, quero concluir fazendo essa pergunta então mais uma vez: como podemos ser conhecidos por Deus? Como nós podemos ser conhecidos? Eu quero ser conhecido por Deus, e você? Eu quero ser conhecido por Deus. Como que eu faço para ser conhecido por Deus? Vamos fazer um resumo? Vamos fazer algo bem compacto, num só versículo? Vamos lá, num só versículo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Quem ama a Deus é conhecido por Deus. Agora lembre que amar a Deus é aquilo que Jesus diz em Mateus 22:37. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Como que eu sei se eu amo a Deus? Se Ele tem a prioridade total na minha vida. Se Ele tem prioridade do meu tempo, se Ele tem prioridade do meu dinheiro, se Ele tem prioridade dos meus pensamentos, dos meus desejos, dos meus planos, dos meus projetos, das minhas intenções, Ele está em primeiro. Como aquela canção tão linda que é cantada: seja meu universo, que de manhã seja o meu primeiro pensamento, que o Senhor esteja em primeiro lugar. E isso é sinal de amar a Deus. Quando abrimos nossos corações e nos entregamos com amor, Ele nos aceita e nos recebe. Amar é colocá-lo em primeiro lugar, acima de tudo. Coloca em pé em nome de Jesus. Ministério de louvor pode vir. Eu quero fazer um apelo. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida ao Senhor Jesus? Ou reconciliar com Ele? Pastor Jair, eu quero ser conhecido por Deus. Se você ainda não confessou como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar agora para fazer essa oração comigo. Ou se você quer reconciliar, é só você levantar a mão. Eu vou orar por você. Eu vou colocar você nos braços do Pai. Tem alguém? É só dar um sinal. Eu quero me reconciliar com Jesus. Ou eu quero entregar a minha vida para Ele. Se tiver, dá um sinal que eu quero orar por você. Se tiver alguém que está online e está tomando essa decisão, levante uma das suas mãos e eu quero orar com você. E você repita essa oração. E toda a igreja que está aqui presencial também repita essa oração. Diga: Pai, eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Eu quero viver o Teu plano. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu renuncio o mundo, o mal e tudo que existe. E eu quero entregar meu corpo, minha alma e meu espírito ao Senhor. E eu declaro,
diante dos céus, Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, para a glória de Deus. E diga amém. Amém. Você que fez esta oração, a sua vida está nas mãos do Senhor. Agora eu quero chamar todos para fazermos uma oração juntos. Talvez você não esteja amando a Deus tanto quanto. Talvez você não esteja na intimidade com Ele quanto Ele te convida para estar. E você pode agora fazer esta oração com as suas palavras, dizendo: Pai, eu quero viver intimidade. Eu quero, Pai, eu quero ser conhecido. Comprometa com Deus que diariamente você vai tirar pelo menos 15 minutos para estar com Ele. Pelo menos 15 minutos para estar com Ele, para falar com Ele, para ler a palavra dEle, estudar a palavra dEle. Diga para Ele que você vai abrir todas as partes secretas do teu ser, entregar tudo na mão dEle. Ah, Pai querido, eu me uno a todos que estão comigo agora em oração. E eu quero dizer, Pai, eu quero ser conhecido pelo Senhor. Eu jamais quero ouvir essa palavra: não te conheço. Eu quero ser conhecido por Ti. Eu quero andar em intimidade, eu quero viver em intimidade. Eu quero que o Senhor conheça cada partícula do meu ser. Eu quero colocá-lo no primeiro lugar. Eu quero amá-lo com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, acima de tudo que existe. Eu quero Te amar. E eu quero Te amar, e eu quero Te amar, e eu quero Te amar, e eu quero Te amar dia após dia. E eu quero andar em amor. A Tua palavra diz que aqueles que Te amam são conhecidos do Senhor. E eu quero ser conhecido do Senhor. Eu quero. Pode ir orando e declarando e fazendo voto, e fazendo esse voto ao Senhor. Oh, faz esse voto ao Senhor. Eu quero andar em intimidade. Eu quero. É tão maravilhoso. Por Deus, em nome de Jesus. O Senhor está com você. Que essa semana seja maravilhosa e abençoada. Vá em paz, vá debaixo da